Você sabia que a falta de amor próprio afeta o seu desempenho profissional? Pois é enorme a quantidade de pessoas que possuem um currículo incrível, mas quando seu superior imediato ou seu diretor lhe convoca para uma conversa mais séria ou vai te dar um feedback de um determinado serviço que você fez, ele não gostou, ou pede que você execute novamente esse mesmo serviço, ou pede para que você desempenhe de outra maneira, ou te convoca para se potencializar, para se desenvolver mais. É muito comum iniciar na mente do profissional uma série de pensamentos questionadores sobre o seu desempenho. E uns pensamentos muito comuns de aparecer nesse momento são: acho que o meu chefe não vai com a minha cara. Eu sou um verdadeiro incompetente. Nada que eu proponho a fazer eu faço 100% correto. Acho que eu vou ser demitido. Percebe? Ele pega um fato específico e generaliza para toda a sua trajetória profissional ou até mesmo para a sua própria vida. Eu mesma já presenciei colaboradores indo embora com raiva, chorando, se sentindo rejeitada, incompreendida, e muitas vezes no dia seguinte já vai atrás de um médico ou de um psiquiatra querendo um laudo porque não quer ir trabalhar, porque está se sentindo desanimada, sem vontade, angustiada, triste, muito desmotivada. E perceba, isso iniciou por causa de uma crítica, muitas vezes relacionada a um trabalho específico. E para quem ainda não me conhece, o meu nome é Geisa, eu sou psicóloga cognitiva e comportamental, atuo com essa abordagem há mais de 8 anos e é sobre o quanto que a falta de amor próprio, que muitos ainda acham erroneamente que é só colocar uma roupa legal, fazer uma make legal, não que isso não contribua ou que eu seja contra isso, tá, pessoal? Muito pelo contrário, eu acho que a mulher tem que se cuidar sim. O que eu quero conversar com você aqui é que isso ter um externo legal não é garantia de que você está blindada emocionalmente, tá? Não é garantia que os desafios que você vai enfrentar na sua carreira profissional não pode vir a te afetar psicologicamente. E é sobre isso que eu quero abordar com vocês no vídeo de hoje. Então, ter conhecimento técnico, graduações, especializações não é o mesmo que ter estrutura psicoemocional. Prova disso somos nós psicólogos. Logo no início da graduação, é de suma importância fazermos acompanhamento psicoterapêutico e também fazermos supervisões quando iniciamos na carreira clínica. Outro exemplo muito atual foram os médicos agora na pandemia recente que nós passamos. Muitos deles adoeceram emocionalmente. Muitos, inclusive, desistiram da profissão, justamente por não ter essa estrutura. E é muito importante aqui salientar que essa musculatura psicológica e emocional, nós não nascemos com ela, nós precisamos desenvolvê-la, ok? E como eu disse aqui anteriormente, nós temos inúmeras pessoas com um currículo técnico incrível, né? Mas quando são convocadas para uma conversa mais séria, para um feedback negativo ou quando são convocadas a executar determinada tarefa de uma forma diferente do que elas estão acostumadas, é muito comum aqui vermos profissionais trazendo isso para o individual, para o pessoal, para a sua identidade, como se houvesse uma falha nele, como se houvesse uma incapacidade nele, percebe? Então, quando o indivíduo se conhece, tem a sua identidade profissional bem estruturada,
investiu num processo para desenvolver suas habilidades psicológicas. Então, ele tende a não interpretar situações de forma emocional. Ele tende a não interpretar a fala de forma enviesada, de forma distorcida, muitas vezes sobre questões dele mesmo que estão mal organizadas no seu interior, do tipo: eu sou incompetente, eu sou um inútil, eu não faço nada certo nessa vida, eu sou mesmo desprovida de inteligência e de capacidade. Nunca vou conseguir alcançar aquele cargo que eu tanto gostaria. Agora, diferente disso, quando o indivíduo tem habilidades psicológicas bem estruturadas, ele entende que a crítica não foi para ele, e sim para aquela questão específica, para aquela entrega específica ou para aquele comportamento específico. Percebe a diferença? E nós temos muitos profissionais que possuem distorções de pensamento na hora de interpretar a fala do seu superior ou até mesmo dos próprios colegas. Uma distorção de pensamento muito comum é a tudo ou nada, o famoso 880. Eu tenho certeza que você conhece alguém que já falou assim: comigo é preto no branco, não tem meio termo. E isso acaba virando uma autorregra e o indivíduo acaba levando isso para o seu campo profissional. Por quê? A forma que eu funciono em uma área da minha vida, eu funciono em todas as outras. E essas autorregras são inconscientes, tá, pessoal? E todos nós temos. Na maioria das vezes a gente funciona de forma mecânica, de forma automática, e nem se dá conta disso. É muito comum chegar um paciente no consultório, vir com uma queixa exclusiva no seu campo profissional. E aí, quando eu trabalho com ele essas distorções de pensamentos, ele começa a perceber o seu relacionamento melhorando, o seu ciclo social de amizade ou até mesmo com seu sistema familiar, com seus parentes melhorando, fluindo melhor, de forma mais leve e saudável, e que indiretamente acaba repercutindo na sua entrega, na sua motivação e até nos seus resultados financeiros. Agora, voltando para a regra que eu exemplifiquei aqui, que seria o pensamento 880. Quando o profissional coloca esse filtro, ele acaba não enxergando que existem outras variações de olhar para uma mesma situação. Afinal, sabemos bem que não existe só o preto e o branco, e sim 50 tons de cinza, não é mesmo? E esse pensamento é muito comum vermos em pessoas que têm crenças de desvalor, que são aquelas pessoas que se intitula ou que se sente incompetente quando comete um erro ou uma falha, ou quando alguém pede para ela fazer algo diferente daquela forma que ela está acostumada a fazer e que para ela é o correto, tá? Quando essa pessoa também percebe que algo não saiu da forma que ela gostaria, ela tem uma sensação, ela literalmente sente, né? Uma sensação de incompetência. E nesse momento é complicado porque inicia uma batalha interna na mente desse profissional, desse indivíduo. Vejamos, esse caso que eu citei aqui anteriormente, é como se o seu superior tivesse falado o seguinte: você é incrível, mas esse laudo não está legal, essa entrega não está legal, esse comportamento não está legal e pode ser aprimorado. Percebe a diferença? Ele está falando da coisa e não de você. Só que a pessoa que não tem a sua identidade bem desenvolvida, ela interpreta que tudo é sobre ela e não sobre a coisa, não sobre a situação.
E isso é falta de autocuidado. Isso é falta de autoamor. Isso é falta de maturidade psicológica e emocional. Eu sempre falo e provo para os meus pacientes, né, que o problema nunca é o problema. Muitas pessoas acham que melhorar a autoestima é ir lá e comprar uma roupa nova, uma roupa legal, fazer uma make legal, ir lá cortar o cabelo. Repito, não que isso não seja importante, isso é importante sim, mas isso não é o todo. Esse é apenas um dos vários pilares da autoestima. E aqui nós temos uma pessoa que possivelmente quando criança teve os seus sentimentos invalidados. Porque quando você fala para uma criança que coisa feia que você fez, ela não interpreta dessa maneira. Ela vai interpretar da seguinte maneira: meu pai, minha mãe, ou por exemplo minha professora, né, que são as maiores figuras de referência para uma criança, disseram que eu sou feia, que tudo que eu faço que é feio, que nada que eu faço é legal. Porque a criança, ela interpreta e internaliza com a mentalidade de criança. E muitas vezes ela entende isso de forma generalista. E ela carrega essa forma de pensar, esse modelo de pensamento para a vida adulta. É muito diferente dos pais que disse: minha filha, eu te amo, mas esse comportamento não foi legal. Essa atitude foi feio. Percebe a diferença? Certamente essa forma de falar vai gerar uma outra maneira dessa criança se ver como adulta. Então, quando a gente desenvolve a maturidade psicológica, você vai começar a perceber que nem tudo é 880, que nem tudo precisa ser preto no branco. E que quando o seu superior chamar atenção sobre um determinado comportamento, te pedir para fazer algo diferente, ele está falando da situação, da coisa, e não de você como pessoa. E quando você internalizar isso, você vai perceber que você começa a não se magoar tanto, que a sua funcionalidade e os seus resultados também vão começar a ser diferentes. E você passa a olhar para isso e fazer uma análise onde você precisa e pode ser melhor. Então, meus queridos, definitivamente a falta de autoestima, de habilidades psicológicas e de musculatura emocional desregula e bloqueia a sua vida. E o pior, te impede de fluir de maneira significativa e de ter expressivos resultados. E aí eu tô lembrando aqui de uma vez, né, uma paciente me disse a seguinte frase: eu até tenho muita sorte no amor, mas a minha vida profissional é um eterno azar. E aí eu observei o quanto que ela tinha naturalizado aquela fala, né, que inicia através de um pensamento na vida dela. E aí eu questionei para ela: quem disse que você só pode ter sucesso em uma área da sua vida? Onde que você aprendeu isso? E o mais importante, né? Quando você tem um pensamento e que ele tá cristalizado, enraizado, é um pensamento que você repete com uma certa constância, você sabe o que acontece? Aquilo ali se torna uma realidade, porque você passa a funcionar como se aquilo fosse uma verdade absoluta. E os resultados que você tem na vida são coerentes com o que você pensa, com os pensamentos que você tem cristalizado. Então, muitas vezes, devido a esses pensamentos, essas distorções, o próprio indivíduo sabota a sua vida. O próprio indivíduo sabota os seus próprios resultados. E você já parou aí para observar o quanto que a forma que você fala sobre você mesmo está criando os seus resultados profissionais na sua vida? E, consequentemente, os financeiros? Porque
aquilo que você pensa que você é uma coisa, aquilo que você fala que você é outra coisa, e aquilo que de fato você é outra coisa. E algumas pessoas, aquilo que posta nas redes sociais é outra coisa ainda. E a autoestima é você entender e aceitar que, na verdade, você é tudo isso aqui. E aí eu quero deixar algumas reflexões para você digerir e aprofundar um pouquinho mais nessas questões, que é: de que forma a sua vida foi forjando em você a sua maneira de olhar, interpretar, dar significado para as coisas que acontecem no mundo? O que você tem medo que as pessoas vejam em você? Onde você guarda as suas verdades? E qual é a lente que você usa para olhar para a vida? E eu desejo que você consiga compreender que existem muitos potenciais escondidos no fundo da sua alma, mas que você não acessa por várias razões. Uma delas pode ser pela maneira rígida e inflexível que os desafios que você enfrentou, talvez desde muito cedo, colocaram em você e você não está sabendo de como tirá-los. Eu desejo que você consiga entender que é a forma que você ainda não se estima. Eu desejo que você consiga entender que o olhar que você ainda não desenvolveu sobre você repercute sobre o seu trabalho, sobre as suas relações afetivas e, consequentemente, nos seus resultados. E que você perceba o quanto que você autossabota a sua própria vida quando você não investe na sua capacidade de se realizar, quando alimenta esses pensamentos de dúvida sobre a sua própria potencialidade, o que por muitas vezes, inclusive, te leva a desistir de você mesmo, dos seus sonhos, seus objetivos, seus planos, da sua carreira e, consequentemente, de tudo aquilo que, inclusive, ela pode te proporcionar. Então é isso, espero que esse vídeo tenha feito sentido para você e nesse momento que você está na sua vida e que você entenda de fato que maturidade não vem com o tempo. Maturidade é uma escolha e que parte dessa maturidade muitas vezes é tolerar o que não será prazeroso de forma imediata, tá bom? Envie esse vídeo para os seus amigos, deixe o seu like, se tiver algum comentário também, pode deixar aqui abaixo que eu mesma vou responder para vocês, ok? Até o próximo vídeo!